Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e nós aqui no Flipabooks estamos prontos para fazer o último book haul do ano. It's a very long one! Dividi este book haul em 4 partes. Primeiro vou-vos mostrar os 2 livros que vieram na Fairy Loot deste mês, depois vou-vos mostrar os 2 livros que me ofereceram neste mês, depois vou-vos mostrar os 14 livros que eu comprei este mês e por fim os 20 livros que eu trouxe à pala da Waterstones. Quem já teve a oportunidade de ver o unboxing da Fairy Loot de dezembro já estão familiarizados com estas capas, pelo menos. Wicked As You Wish, de Rin Chupeco. Este vai ser o primeiro livro de uma, possivelmente, trilogia. Este é um arco, o livro vai sair em março. Eu, por acaso, estou bastante curiosa com o mesmo. Tanto este como o livro que vem mesmo na Fairy Loot, que é Eight Will Fall, de Sarah Harrian. Parecem livros semelhantes, no sentido que temos mundos em que a magia é proibida e temos personagens a trabalhar à volta disso nas suas muitas aventuras. Parecem os dois bastante interessantes, actually, e tenho interesse em ler os dois, eventualmente. Se eu for ver bem quantos livros é que eu li da Fairy Loot, não são assim tantos, mas a verdade é que é so many books. So little time. Os 2 livros que me ofereceram durante o mês de dezembro, o primeiro é Encounters, de Jason Wallace. Foi um livro que a Joana me ofereceu. A Joana faz uma coisa muito interessante, que é junta pilhas e pilhas de livros com frequência para doar ou para revender, para ganhar crédito em lojas e comprar outros que ela tem mais interesse. Nas muitas viagens que nós fazemos a lojas de caridades, quando ela traz pilhas de livros, ela deixa-me sempre olhar para os livros que ela está a doar ou a revender, a ver se estou interessada em alguma coisa. E este vem então de uma dessas pilhas. Este livro ganhou o prémio Costa é um café cá no UK, mas eles também têm prémios, apparently. Mas ganhou para melhor livro de criança. A Joana também me falou um pouco da história e eu fiquei interessada. O outro livro foi-me oferecido pela Olga, a Booktuber sem canal, e foi o The 15 Lives of Harry August, da Clara North. Um livro que já não é muito recente, mas que ainda assim muita gente ainda lê, muita gente ainda fala. Eu até me admira não ter filme, não tem, pois não, sobre Harry August, que tem 15 vidas e lembra sempre das vidas passadas. E sempre foi uma premissa que me deixou muito curiosa e eu sempre tive interesse em ler. Passando agora para os 14 livros que eu comprei durante o mês de dezembro. O primeiro grande achado em lojas de caridade foi The Silent Patient, de Alex Michaelides. Os vencedores do Goodreads tinham acabado de sair e este foi o vencedor, e pá, 2 dias a seguir eu encontrei este livro numa loja de caridade e eu fiquei, oh my god! E eu por acaso tive a oportunidade de ler e já vai ser a opinião no vídeo de leituras do mês. Este livro é sobre um casal que aparentemente são um casal perfeito até o dia em que a mulher mata o marido e estamos a seguir o psiquiatra dela, que está a tentar perceber porque é que isto aconteceu, o que é que levou a uma viragem de eventos tão grande, porque a Alicia Berenson, a personagem principal, amava o marido, por isso o que é que levou a que ela simplesmente o assassinasse de um momento para o outro. Comprei o Animal Farm, de George Orwell. Este livro não está nos clássicos, simplesmente porque ainda não é suficientemente velho para ser efetivamente um clássico, mas é sem dúvida uma história que vai acompanhar gerações e gerações por temas que conseguem ser aplicados ao dia a dia. Isto segue a história de uma quinta de animais que expulsou os humanos e passam a tomar conta da quinta eles mesmos. Temos Pachinko, de Min Jin Lee. Esta foi uma recomendação de uma colega de trabalho lá da Waterstones. Não só a mim, mas eu vi ela recomendar isto a muitos customers. Tanto quando eu vi na loja de caridade eu tive que comprar. Claro que não lhe disse que comprei isto na loja de caridade, porque, né, uma pessoa trabalha na Waterstones e ia comprar da loja de caridade, mas that's life. Uma outra recomendação de uma colega da Waterstones foi Dodgers, de Bill Beverly. Este é um livro de crime/thriller que eu comecei agora a ler um pouco do género, mas não tenho o maior conhecimento e esta minha colega é tipo expert, é o que ela lê mais, é a secção favorita dela, então eu pedi-lhe uma recomendação e ela deu-me esta. Alguns livros eu explico-vos um pouco sobre o que são, outros não, isto é porque alguns eu sei e outros eu não sei, por isso bear with me. Temos o Autumn, de Alice Smith. Este foi uma recomendação de uma booktuber, Jen Campbell, que também é escritora. Eu segui o canal dela e gosto muito da maneira como ela fala e recomenda de livros. Eu tinha acabado de ver um vídeo dela onde ela recomendava estes livros, então para ir no dia a seguir vi isto na loja de caridade e trouxe comigo. Confesso que já comecei a ler e achei muito estranho. Não sei se vai ser o livro para mim, mas se não for o caso eu vou simplesmente despachá-lo daqui a 2 anos, especialmente oferecer à Joana, porque ela já disse que do pouco que ela leu ela gostou. Tenho aqui The House Without Windows, da Barbara Follett. Este livro, eu quando vi isto na loja de caridade eu quase que berrei aos 7 ventos. É esta edição magnífica, mesmo muito bonita, muito trabalhada, muito cuidada. É ilustrada
também veio logo comigo. Era um dos livros que estava na shortlist da Waterstones, um dos favoritos dos booksellers, e eu estou mesmo muito curiosa para ler. É a história desta menina que se farta de viver em casa e vai viver para o meio da natureza. Temos Earthsea, da Ursula Le Guin. Este livro foi-me recomendado pela Mafalda num vídeo que ela fez há imenso tempo de livros que ela gostava de ver os booktubers ler, e eu encontrei isto na loja de caridade que traz os 4 livros desta série, por isso é um grande calhamaço. Foi um achado brutal e eu adorava ler esta série, ainda mais recomendada pela Mafalda. Carnage City, da Vic James. Este é o segundo daquela trilogia que eu tenho vindo a adquirir. Ainda não li o primeiro, já tinha comprado o terceiro e depois encontrei o segundo na loja de caridade, novinho em folha, e trouxe comigo. Agora, não há desculpas para não fazer binge reading a esta série. Um livro que eu comprei tipo ontem, no meu último dia. Yes Vegan, de Selene Nelson. Eu estou a ler, a devorar e a adorar este livro em muitos sentidos. Já sinto que é um livro que eu quero dar a toda a gente. Consegui-me rever em muitos pensamentos e muitas coisas que passavam e ainda passam pela cabeça, e isso é magnífico. O primeiro capítulo, que é My Vegan Journey, é tipo brutal, identifiquei-me imenso, e agora estamos no capítulo que é The Facts, que é muito mais difícil de ler, porque os factos são horrendos e o custa, mesmo já sabendo, ainda me custa muito a ler, o que é normal. The Immortalist, da Chloe Benjamin, mais uma recomendação de uma booktuber. Este aqui é sobre 4 irmãos que visitam uma vidente que se diz que consegue adivinhar o dia da nossa morte. Então ela diz o dia em que cada um dos irmãos vai morrer, e depois seguimos a partir daí. O livro é dividido em 4 partes, uma por cada irmão. Estou à espera que seja para chorar, não é? Mas a reação dessa booktuber a este livro é tipo brutal. Ela tem um vlog a ler este livro, e a maneira como nós podemos ver os sentimentos e o quão ela gosta do livro deixou-me mesmo muito curiosa, e depois encontrei isto na loja de caridade e tive que trazer. Compra mais cara deste haul, Starsight, de Brandon Sanderson. Comprei a 10 libras. Esta é a escola do Skyward. Os humanos vivem neste sítio que é constantemente atacado pelos Krell, que são aliens que estão constantemente a tentar matar os humanos, e a nossa personagem principal está a tentar entrar para as forças que combatem os Krell. Há muitas naves espaciais e lutas, e eu gostei imenso do primeiro livro e preciso ainda de devorar Starsight. Mais um grande achado na loja de caridade. Encontrei Peter Pan nestas edições fantásticas de Nosy Crow. Ilustrações magníficas, e este está escrito em verso, tudo rima, é fantástico. Eu já estou a ler e a adorar, e eu só me questiono como é que alguém foi deixar este livro na loja de caridade. Os últimos 2 livros que eu comprei este mês temos Being Mortal, da Atul Gawande. Este foi mais uma vez uma recomendação de uma booktuber. É uma rapariga que lê imensa não ficção, e eu estou constantemente a obter recomendações através do canal dela. Este era um deles. Eu penso que é sobre envelhecer e a maneira como no nosso mundo nós vivemos tão mais do que somos supostos viver, e como no final da vida já nem sequer vivemos com qualidade. Mortalidade ainda é assim um assunto um bocado delicado de falar em certos aspectos, porque pronto, vai sempre de encontrar a emoção e aquelas coisas que ninguém quer que os nossos familiares e amigos morram, mas até que ponto é que nós podemos tentar ser imortais? Um debate que eu tenho bastante interesse. Então é um livro que eu tinha posto na TBR e depois encontrei na loja de caridade e yay! O último que tenho é Lullaby, da Leila Shimani. Este livro é sobre uma babysitter e não sei mais que isso. É um thriller e diz aqui The Baby is Dead, it took only a few seconds. Parece uma leitura bastante rápida. Vamos às 2 últimas pilhas que vocês veem aqui atrás. São então os livros que eu trouxe da Waterstones. Eles têm imensos livros. Uns são ARCs, outros são livros que as editoras enviam para os booksellers lerem, para ficarem entusiasmados para certos lançamentos. Claro que a maior parte destes livros eram livros que já estavam lá há imenso tempo, tanto que alguns deles estão mesmo coitadinhos, já estão amarelos, maltratados, dobrados, de estarem tipo mal arrumados lá na staff room, e a Filipa obviamente quis dar casa a muitos deles. Não trouxe nada que não tivesse pelo menos um pouco de interesse, e mesmo assim ainda ficaram lá 1000. Este chama-se How High the Moon, de Karen Parsons. Este é um livro de 9 to 12 fiction. Como vocês podem ver, é um arco, nem sequer tem a capa. A capa é esta, e um dos motivos que eu trouxe pelo menos alguns destes livros é porque eu comecei a ficar habituada aos mesmos quando os arrumava nas estantes, quando os mudava daqui para ali, e é interessante como isso me faz ficar mais atenta a certos títulos que eu nunca tinha tido noção antes. Este foi um deles, foi um livro que eu por acaso nesse dia tinha acabado de arrumar na livraria, e depois vi lá este e estive a ler a sinopse e tudo mais, e pensei, ok, vou levar porque parece algo que eu gostaria de ler. Este aqui é recentíssimo, o Our Doctor, do David Knott. Este vai ser o livro do mês de janeiro da Waterstones, um dos. Este vai ser livro do mês de não ficção. O de crianças eu também tenho, já vos mostro. Surgery on the Frontline é um médico que trabalhou em sítios que estavam sob ataque, trabalhou em hospitais clandestinos e que concretizou operações de vida e morte em condições mesmo muito más. Está blurb
pelo Adam Kay. Tem-se visto um grande aumento destes género de livros na UK, desde o livro do Adam Kay, que foi super popular. Abriu uma porta para os livros do género, que envolvem médicos, medicina e as jornadas de cada um em cada área. Tem aqui Haven't They Groaned, da Sophie Hannah, e este piscou-me o olho por causa da sinopse. Parece mesmo muito peculiar. Temos a nossa personagem principal que conhece estas duas crianças. Esta pessoa muda-se sei lá para onde e pai, uma década depois volta à terra natal e volta a ver estas duas crianças iguaizinhas há 10 anos atrás. Elas não envelheceram e que raio é que se está a passar aqui. Tem esta vibe misteriosa e completamente fantasiosa e eu fiquei interessada. The Breakdown de B.A. Paris, e como este vão ver vários outros thrillers que eu trouxe mesmo por serem thrillers. Este aqui diz A Psychological Page Turner, eu não sei nada sobre eles, algumas capas eram familiares, mas como estava no género thriller e eu agora estou interessada em ler mais, simplesmente foi pescando este e aquele e acabaram vários aqui na pilha por causa disso. Outro que é claramente um arco, ainda está tipo dentro da saqueta, Anatomy of a Scandal, da Sarah Van Gogh. Nem sequer tirei isto daqui, mas mais uma vez é uma capa que eu já conhecia. Eu não sei se algum de vocês já leu este livro. Temos Bare Mouth, de Liz Hyder. Este, penso que seja recente. Este estava numa caixa de livros que era para os booksellers levarem e fazerem um review. Este ficou lá deixado, ninguém levou e mais tarde apareceu nas shelves daqueles livros que nós podemos lá para casa se quisermos. Depois de ler um pouco da sinopse pareceu-me tipo bastante interessante e acabei por trazer. Também é tão bonito. Eu vou deixar na descrição os links para todos estes livros porque há tantos deles que eu não consigo dar mais informações, mas se vocês ficarem interessados em saber mais podem só ir lá abaixo clicar. Temos então o Book of the Month da Waterstones, de janeiro, para as crianças. The Girl Who Stole an Elephant, da Nizrana Farouk. Já tive a oportunidade de ler e gostei imenso. É a história desta rapariga que rouba dos ricos para dar aos pobres e a maneira como ela depois tem que lidar com as consequências disso. Chinglish, da Sue Chong. Este chamou-me a atenção porque é a história desta rapariga chinesa e a maneira como é tão difícil para ela viver neste mundo onde os pais já falam chinês, os amigos já falam inglês e o in-between consegue ser muito confuso. Alguém que está preso em dois mundos. E o engraçado é que eu já tinha visto este livro numa das mesas na livraria, mas nunca tinha percebido sobre o que era. E só quando vi o ARC na staff room e li isto aqui é que eu fiquei trouxe The Boy at the Door, de Alex Doll. É um casal, tem 2 filhas e aparentemente a vida é perfeita e depois chega um rapazinho de 8 anos que ameaça destruir toda essa perfeição e a minha questão é: porquê? Então fiquei intrigada. Tenho um livro que eu já tinha certa curiosidade e quando vi lá na staff room trouxe, Opposite of Always, de Justin Reynolds. Vocês possivelmente já viram este livro. De tudo o que está aqui é possivelmente aquele que normalmente anda aí pela network do BookTube. Could you relive the worst moment of your life to save the one you love? Mais um thriller, An Unwanted Guest, da Shari LaPena. Não sei nada, mas thriller, yeah, look at me. Temos The Poet X, de Elizabeth Acevedo. O interessante é que eu não tinha interesse nenhum neste livro, até uma das minhas booktubers favoritas o ter incluído nos livros favoritos do ano. E eu fiquei, peraí, é que ela gosta muito de fantasia e ficção científica, mas leu este livro e adorou, então estava lá na staff room e eu decidi trazer. Temos The Language of Kindness, da Christy Watson, A Nurse's Story. Este livro já estava na minha wishlist, quase que não o reconhecia em formato hardcover, porque só tinha formato paperback na cabeça, mas depois quando percebi o que era eu fiquei tipo, yes, gandachado. The Girl Who Came Out of the Woods, de Emily Barr. Este é um thriller young adult, penso eu. There's a Lifetime of Secrets to Uncover, The Perfect Summer Thriller, by best-selling author. The Doll Factory, de Elizabeth McNeil. Este livro saiu este ano em maio e eu lembro perfeitamente na altura que saiu, eu estava super interessada, a capa era super chamativa, tinha lido a sinopse e ficado interessada, mas não interessada o suficiente para o comprar, mas depois como estava ali à pala, trouxe. The Grace Year, de Kim Liggett. The Resistance Starts Here. Esta capa faz-me lembrar o 25 de Abril. Estive a dar uma vista de olhos, li um bocado da sinopse e fiquei interessada e agora já não lembro o que é, mas yeah. Mais um thriller, Behind Closed Doors, também de B.A. Paris. Também não sei nada. Diz aqui The Perfect Marriage or The Perfect Lie. Os últimos 3 livros estão então na categoria de livros que eu arrumei. Eu fiquei consciente enquanto estava a trabalhar na livraria em si, depois vi na staff room e decidi trazer comigo. Run, Riot, de Nikeshi Shukla. The Faster You Run, The Harder They'll Come. Cá atrás diz An Incendiary Young Adult Thriller Told in Real Time. Mud, de Emily Thomas. Esta é a história de um pai e de uma filha. O pai decide, tipo, largar a casa e viver num barco e é a jornada que os dois
embarcam por causa disso. E por fim temos The Girl with the Shark's Teeth, da Sari Burnell. Este livro parece muito mágico. É a história de uma rapariga que sempre sonhou gostar debaixo do oceano e quando a mãe dela desaparece ela tem a oportunidade de o fazer e vai descobrir um sítio mágico, este sítio que existe mesmo debaixo de água. São esses então os 38 livros que eu acumulei no mês de dezembro. Isto nunca me tinha acontecido. Confesso que me fui entusiasmando em trazer livros da Waterstones, mas isto acontece porque, pronto, as pessoas recebem o mínimo dos mínimos lá, por isso tem que haver compensação no outro sentido. Então eles oferecem muitos livros e também nos dão 50% de desconto. Obrigada por assistirem a este vídeo, que certamente ficou muito longo e muito vago, porque eu não tive tempo de elaborar em quase nada, mas certamente o farei à medida que for lendo estes livros. Vou agora tentar pousar para tirar uma thumbnail com alguns destes livros e nós vemos no próximo vídeo. Que vai!